Shabbat Shalom, boa noite. Que bom ter você aqui no canal Teologando com o Bispo Daniel. Alegria poder abordar um pouco mais sobre as maravilhas do Shabat, sobre o poder de Deus sendo revelado e o próprio Deus se revelando a nós através da criação. Bom, hoje, dia 16 de janeiro de 2026, ano da identidade, portanto, identifique-se, e 2026, ano em que inauguramos uma nova série no canal, a saber, a série chamada exatamente Shabat. Aqui nós queremos consolidar textos bíblicos por meio da leitura da palavra, da exposição da mesma, da aplicação para a nossa vida e assim crescer na graça e no conhecimento. Lembrando que o Shabat é o momento em que nós honramos a Deus, nós honramos a palavra de Deus, nós honramos a família que Deus nos deu e fazemos isso com uma perspectiva sempre criacionista, nunca o oposto disso, mesmo porque o oposto disso não passa de invencionismo e mentira atrás de mentira que não pode ser sustentada, já que Deus disse haja e do nada tudo veio a existir. Hoje faremos a leitura de Gênesis capítulo 1, a partir do versículo de número 9, e leremos até o versículo de número 13. Aproveitando, se ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, clique no sininho, ative as notificações, compartilhe o conteúdo que você mesmo tem assistido e com ele tem aprendido, para que outros possam fazê-lo também. E assim, juntos, vamos anunciar Cristo a quantos pudermos fazê-lo. Gênesis 1, a partir do versículo 9, diz assim: Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. À porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Amém. Bom, vamos então entender como eram as coisas ao terceiro dia, neste mundo em que Deus nos plantou para o louvor da glória da graça dele. As coisas estavam um pouco bagunçadas, já que todo o conteúdo de água existente no planeta e todo o conteúdo de terra, que Deus chama de porção seca, estavam misturados em uma coisa só. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, tudo estava escuro. Lá atrás, Deus disse: haja luz. Deus cria o firmamento, ele chama firmamento de céus. E agora, chegando ao terceiro dia, existem céus e existe um planeta que não produz ainda nada. Deus vai colocar esse planeta em ordem, e a primeira coisa que ele vai ordenar, que ele vai comandar, é que as coisas comecem a nascer. Deus vai gerar vida onde não havia. Veja bem, Deus vai dar uma ordem muito importante.
E a ordem de Deus é para que a água seja separada da terra. Quer dizer que estava tudo misturado? Sim, tudo misturado. E Deus fala assim, separem-se. E as águas se separam. E então o que vai acontecer? Vai haver a porção seca. A porção seca, por quê? Porque como já ficou constatado, como já ficou comprovado, havia um único continente no mundo, chamado de porção seca. Nós até falamos continente, muito mais por força de expressão do que qualquer outra coisa. O que havia era um planeta com um pedaço de terra gigante, já que todos os continentes estavam agregados juntos em uma porção só. Dá-se a isso o nome de Pangeia, um dos períodos constatados pela boa ciência, pela séria ciência, de que aconteceu no nosso planeta, e o restante era a parte líquida, a parte úmida, a parte de água. Essas águas eram mares, rios, cachoeiras, lagos e assim vai. Bom, o que está acontecendo é que agora Deus vai dar uma ordem para toda a parte seca. O que Deus quer que aconteça na terra? Deus ordenou o seguinte: eu vou chamar você de terra, e o ajuntamento de águas eu vou chamar de mares. E Deus diz assim, isso é bom. Então logo aconteceu, Deus olha e fala, é bom. Então Deus continua e fala assim para a terra, produza relva, produza ervas, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E isso foi e aconteceu. Deus olhou e falou assim, vou continuar pintando o mundo, vou continuar minha obra de arte, vou continuar mostrando e revelando o meu poder. Agora eu vou começar a dar uma tonalidade verde nesse mundo, já que aqui está tudo marrom e azul. E Deus começa a pintar pedaços da parte marrom da terra de verde. E Deus vai pintando assim, com ervas, com relva e com árvores. E Deus diz assim, eu quero árvores que deem fruto. E eu quero que elas deem fruto segundo a semente que estiver dentro do fruto. O que Deus está fazendo ali? Uma criação que se continua. Uma criação que progride. É uma criação que se multiplica. Deus está colocando vida no planeta que Ele criou para expressar a glória, o poder, a soberania e a aptidão para criar que só existe em Deus. Continuando, a terra obedece e ela produz relva, ela produz ervas que dão semente segundo a própria espécie e árvores que dão fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. Deus vê que isso é bom. Deus viu, portanto, duas coisas na perspectiva do texto dignas dele dizer, isso é bom, no terceiro dia. Ele confere a obra. Como um bom artista, ele não só faz, ele deixa a assinatura e ele confere antes de apresentar. Deus chama a porção seca de terra, o ajuntamento de águas, mares. E Deus olha e fala, ficou bom. Ele continua e ele agora vai gerar mata, relva, ervas no meio da terra, dentro da terra, e isso vai se espalhar por toda a terra. O comando de Deus é dado e ele não pode ser resistido. Deus não pensa apenas, Deus pensa e ele executa o que ele mesmo pensou. Deus não é, portanto, aquele que imagina a tal da pseudo-evolução que nunca foi comprovada e fica só na imaginação e morre com uma vergonha científica sobre si mesmo. Deus não é assim. Deus é aquele que imagina,
Deus é aquele que tem o conceito, tem a definição, ele tem a ação e a ação de Deus não pode ser vencida. Deus dá ordem e a terra obedece. Deus manda que a árvore nasça e a árvore nasce. Deus ordena que cresça mato e cresce mato. Deus ordena que as árvores sejam frutíferas e elas são frutíferas. Deus ordena que os frutos carreguem a semente da espécie daquela árvore ou daquele fruto e eles carregam. E isso traça destino até para os dias atuais aos nossos corações, para as nossas vidas, ao redor de todo o planeta. Veja bem, a ciência, ela certa vez disse que nos idos de 2020 haveria guerra mundial por falta de água. Nós estamos em 2025, não teve a terceira guerra mundial e nem faltou água na proporção que a ciência disse que faltaria. A ciência, por inúmeras vezes, traçou um destino de derrota, de perda, de ruína, de desgraça para todos os habitantes do planeta Terra. E ela traçou e ela lançou vias temporais. Essas vias temporais foram vencidas e continuarão sendo, porque toda a ciência, todo o conhecimento que vai contra a palavra de Deus será envergonhado. Não passará, não vai acontecer, serão previsões ridicularizadas pelo próprio tempo. Não teve terceira guerra mundial, nós estamos em 2025. São 25 anos de derrota para quem disse que isso aconteceria. Assim como outras previsões de que, por exemplo, uma outra espécie de animais nunca mais seria vista. O tempo passa e nós vamos andando pelas ruas e vemos ali um monte de canarinho da terra. Andamos um pouquinho mais mata dentro, começamos a ouvir o som do trinca-ferro, do azulão, do tico-tico. Mas isso não estaria tudo extinto? Não ia acabar tudo? Andamos um pouquinho mais e vemos um pouquinho mais e um pouquinho além daquilo que Deus fez. Ninguém vence Deus. Deus é invencível. Deus criou o planeta e criou em um tom maior, em um tom de soberania, em um tom além daquilo que o homem pode compreender. Ao mergulharmos em Gênesis, o que iremos perceber é que somos pequenos demais. Deus é totalmente soberano, supremo. Ele está exaltado acima de todos e sempre estará. O que iremos perceber nessa nossa jornada aqui no livro de Gênesis é que a palavra de Deus não volta vazia. Antes, ela cumpre aquilo que Deus mesmo mandou. Deus disse, nasçam árvores, e elas nasceram. Hoje nós podemos degustar frutos e frutas maravilhosos e maravilhosas, porque Deus quis que assim acontecesse. Tudo o que acontece, Deus chamou à existência. Nada foge do controle de Deus. Deus controla tudo e a todos. Ele é o Deus Criador. A Ele a glória, o louvor para todo sempre. Bom, é um prazer imenso ter você aqui no canal. Que o Deus Criador continue abençoando, visitando e ministrando em sua vida. Um Shabat poderoso e maravilhoso em Cristo para todo sempre. Amém.